Então, pessoal, para você que está abrindo esse vídeo agora, este é a continuidade da apresentação do jogo Malapiã e a tarefa escolar. Aqui eu estou apresentando a Malapinha 1, que é a dificuldade de comunicação com a linguagem local. Então, no tabuleiro do jogo, quando rolar a Malapinha número 1, o jogador deve associar essa dificuldade de aprendizagem com o primeiro dos 7 saberes necessários à educação do presente, que é posto na visão do humanista Edgar Morin como o saber evitar o erro e a ilusão. Como que vai acontecer esse raciocínio do jogo? A dificuldade de comunicação com a linguagem local, ela se refere ao organismo, o local, e nós vamos pensar no nosso próprio organismo para entender este conteúdo. O nosso organismo, ele funciona com os órgãos vitais em pleno funcionamento. A partir disso, quando nascemos, já temos a aprendizagem mais importante de todas elas, que é aprender a chorar, é respirar fora do ventre materno. E isto é sair da zona de conforto, é entender o todo, é entender o novo. E no conhecimento posto pelo teórico, isto está relacionado no sentido de olharmos as coisas por completo, de aprendermos a duvidar, evitando errar, evitando se iludir. Então vamos utilizar essa informação que já trazemos desde o nascimento e vamos colocar, utilizando para avaliar o funcionamento de uma instituição. No caso, estamos falando de escola, vamos utilizar a instituição escola. Então, é uma unidade escolar, é um organismo que está funcionando a partir do funcionamento de diversos órgãos vitais contidos dentro dela, que no caso podemos exemplificar a direção escolar, a secretaria escolar, as salas de aula. Tudo isso são órgãos vitais que funcionam com pessoas e que devem funcionar perfeitamente para que tudo fique a contento. Mas esse perfeitamente contém as falhas que nós mesmos produzimos. Então é com esta visão, nós precisamos olhar as falhas, evitando o erro e a ilusão, de que elas não nos pertencem, de que nós não estamos envolvidos. Nós precisamos olhar de forma se fazendo presente para corrigi-las. É assim que vamos olhar a ação, tudo que envolve o organismo onde ela está contido. Podemos passar para o segundo deles, que é a dificuldade de comunicação com as disciplinas escolares. Vamos olhar aqui como que ela foi posta lá. Essa dificuldade, ela vai estar relacionada com o segundo saber, que o autor nos colocou como o saber pertinente. E o jogo Malapiã traz a dificuldade de aprendizagem, de comunicação com a linguagem das diferenciações entre as disciplinas escolares. Esse é bem simples de compreender, porque as mães que acompanham o trabalho escolar já sabem que as crianças têm dificuldade de associar a informação contida na ciência exata com a informação contida na ciência não exata na hora de resolver os problemas. Então, fica bem simples de entender em que sentido o autor coloca. O saber pertinente é tudo que contém a ação, é tudo que contém aquela organização, aquela unidade, aquele organismo funcional, que no caso, o sociólogo fala um organismo, você pode entender, é uma unidade, como se fosse um departamento, exemplo, departamento do Detran, departamento escolar. Isso ali é um organismo que funciona com vários outros órgãos, tudo movido por pessoas. Então é assim que vamos pensando e
raciocinando para fazer os questionamentos para avançar no tabuleiro do jogo, ao mesmo tempo que vamos aprendendo os 7 saberes necessários para a educação do presente. Vamos passar para o terceiro. Rolando o dado, passando para o terceiro saber. No caso, se for sorteado o terceiro, a terceira dificuldade de comunicação para o jogador fazer a questão, ele vai precisar raciocinar com o terceiro saber posto pelo autor, que é compreender a condição humana. Esse compreender a condição humana está posto nessa dificuldade de comunicação como dificuldade de comunicação com a linguagem sentimental humana. Compreender o ser humano é entender o ser humano com o sentimento humano. É você aceitar o ser humano como ele é e você se colocar como ser humano. Parece muito óbvio o que eu estou falando, parece muito até chato de ouvir, mas na prática nós nos esquecemos de atuar desta forma. E isso não é novidade para ninguém. E no caso do trabalho escolar, as dificuldades, elas estão muito ligadas a essa parte da harmonização, da sexualidade, quando a gente tenta tratar de assuntos relacionados a isso, no momento em que as crianças levam estas dúvidas para a escola. E o jogo Malapiã vai colocar esta questão de uma forma bem simples, que é exercitando respeitar o sentimento diferente. Então, o menino pode se posicionar pondo-se no lugar da menina e para visualizar a ação, tanto a menina fazendo da mesma forma, sem modificar nada da sua essência. Vai continuar sendo menino normalmente, sendo menina normalmente, apenas respeitando as diferenças de sentimentos, porque o menino, ele sente diferente da menina em determinados casos, e as ações exigem essa mesma diferença. Então, você tem uma ação, ela precisa de ser pensada como menino e ser pensada como menina para que ela tenha equilíbrio, porque toda ação vai atender a meninos e meninas. E é por isso que nós não podemos abrir mão disso no trabalho pedagógico. Podemos passar para a próxima. A quarta malapinha, ela vai falar da dificuldade de comunicação com a linguagem, da visualização do todo, da localização geral geográfica. O autor nos colocou identidade terrena. E a gente começa a pensar identidade terrena e a gente pensa em quê? Numa coisa menor, como se fosse apenas a terra, mas não é nesse sentido que foi posto. É colocado num sentido bem amplo, é o todo. Identidade terrena é você identificar o terreno onde está inserido. Então, se estamos tratando de uma ação que envolve o terreno espacial, vamos pensar no terreno espacial. Vamos identificar isso com essa visão ampla. E quando vamos avançar no questionamento, vamos relacionar tudo. É nesse sentido. Vamos passar para a outra. O dado ficou com uma cor diferente. Eu já informo, isso foi corrigido lá no livro. Aqui ainda está diferente. Ela é verde lá. Você pode verificar ao baixar o material que essa questão aqui da cor já foi corrigida. Então,
A dificuldade de comunicação com a linguagem artística foi o que eu entendi para exemplificar como que acontece a prática do enfrentamento das incertezas. Enfrentar as incertezas é um exemplo de um artista pensa numa arte e produz essa arte, mas ele não tem certeza se o receptor desta arte vai compreender. Esta é uma incerteza. E produzir arte é enfrentar as incertezas. Mas se eu produzo qualquer uma outra coisa, no caso aqui é um exemplo, eu produzi esse jogo, mas se eu estivesse produzindo um aparelho diferente, uma outra situação, produzindo uma cadeira nova, um modelo de cadeira novo, eu estivesse produzindo isso é uma produção, mas eu não tenho certeza se ele vai ser bem aceito. Então é nesse sentido, produção artística. Então nós temos uma dificuldade de comunicação com a linguagem artística, é você pensar em uma coisa e o outro receber diferente. Esse é um enfrentamento das incertezas. Isso expande-se em todas as produções. Você produz uma coisa como uma intenção, mas nem sempre acontece como você pensou. E enfrentar isso é continuar produzindo mesmo dentro dessa realidade. Então vamos avançar para a outra. Essa é a dificuldade de comunicação com a linguagem do significado de união. Essa ficou bem explicado lá no material, basta você baixar e ler com paciência que fica bem claro como é que nós conseguimos identificar ela na nossa prática. E você baixando o livro do jogo Malapian, mais o material que o teórico colocou à disposição para nós, fica bem fácil de você entender como que a gente supera essa dificuldade. Só cabe colocar que ela está muito relacionada com a nossa tendência a sermos, produzirmos as coisas em prol da nossa família, dos nossos interesses, e nós esquecemos que nós não somos sós, que temos que verificar o interesse do outro, que temos que estar em união para produzir de forma a contento de todos. É nesse sentido. Passando para a última, é a Malapinha DCLE, a dificuldade de comunicação com a linguagem do exercício da cidadania, também é bem simples de você compreender. Porque ela já vai tratar, o autor nos colocou, que temos que tratar da ética do gênero humano. E essa ética, dentro dessa ética, está contido evitar o erro, né? Evitar as ações erradas.